Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Estamos de volta aqui nesse cenário, né? Hoje eu vou gravar aqui de volta às origens, né? Os primeiros vídeos do canal eu fiz aqui no carro. E o cenário onde eu gravo hoje é a sala da minha casa, né? E agora minha esposa tá lidando com faxina lá e tal, então tá meio conturbado. E eu precisava fazer esse vídeo, né? Como você viu aí no título, é um assunto que tem repercutido, né? Você abre a internet hoje, você vê tudo sobre essa tal dessa capivara filó, o Agenor, aquela Luísa Mel, né? Tudo dessa polêmica em volta dessa capivara. E é bem o que eu escrevi no título, irmãos. Eu não acredito que eu vou falar sobre isso, né? Eu tenho que falar porque o Senhor, ele usa todos os assuntos e para ministrar alguma coisa no nosso coração, né? Eu já estou praticamente com o material pronto para postar o próximo vídeo da série Entendendo as Parábolas, né? Que nós demos uma parada justamente pelos acontecimentos que a gente vem falando, desses temas que vem aparecendo. E pois é, para quem não sabe, acho difícil ter alguém que não acompanhou, mas acredito que deva ter alguém, né? Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, assista o vídeo até o final para ver o que o Senhor tem a nos falar a respeito, né? Ou usar esse assunto para a gente ter um direcionamento do Senhor, né? Embora pareça um assunto tão supérfluo, né? E né? Que parece, é um assunto supérfluo comparado às coisas do Senhor. E pois é, parece que eu não me aprofundei muito, né? Comecei a ver muita coisa aparecendo. Você abre o Instagram, é capivara. Você abre o YouTube, é capivara. O Google, você abre, é capivara. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? E parece que o rapaz, Agenor, o nome dele, ele mora num sítio e tem lá uma capivara que acompanha ele. E ele tem um carinho especial pela capivara. Enfim, acabou se tornando um animal de estimação dele, assim, vamos dizer. E algumas pessoas se sentiram incomodadas, que ela não estava no seu habitat natural, aí parece que denunciou, o Ibama tomou a capivara, aí parece que agora voltou atrás e devolveu a capivara. Eu sei que é esse o rolo. A Luísa Mel entrou no meio e falou uma coisa e agora tá falando outra, e bom, e não é essa a questão, né? Eu só quero usar esse assunto para abordar o quê? Irmãos, eu acho que não é a primeira vez que a gente fala isso aqui no canal, e eu vou fazer muitos outros vídeos, acredito eu, com esse tema. Nós, cristãos e seres humanos, né, de qualquer religião, nós temos que entender uma coisa. Queira você acredite ou não, Jesus está voltando. Ele está voltando e não vai demorar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas para quem tem a Bíblia como base e lê e entende as profecias, o que o Senhor falou, como seriam os dias que antecediam a sua volta, e vendo o cumprimento de todas essas coisas hoje, né? Muitas profecias já se cumpriram e estão se cumprindo. Que nos mostra o quão perto estamos da volta do Senhor. E o que eu quero fazer uma comparação com o assunto aí, né, da capa, do título,
do vídeo é: nós não estamos dando a devida atenção para a volta de Cristo, como nós damos atenção a esses assuntos supérfluos, a esses assuntos que não vão levar em nada. O rapaz cuida de uma capivara, as pessoas se sentiram incomodadas e vão tentar defender e cria uma situação e cria um clima de discussão, né, de briga e à toa. Irmãos, eu moro na região de Piracicaba. Aliás, eu moro em Piracicaba. É um interior de São Paulo, né? Uma cidade grande até, né? Se eu não me engano, é a terceira no estado maior. Terceira ou quarta, acho que vem Campinas e Piracicaba, ou não sei ao certo, foge do meu conhecimento isso, mas eu sei que é uma cidade relativamente grande, né? Recentemente considerada como uma metrópole. Irmãos, nós temos o rio de Piracicaba aqui e ele corta praticamente a cidade ao meio. E na maioria das partes ali, os dois lados são avenidas movimentadas ou são rodovias. Irmãos, o que aparece de capivara morta, atropelada, o que aparece de capivara aqui é uma coisa surreal. Você tá ali na Rua do Porto, que é um ponto turístico aqui na cidade, onde tem alguns trailers, alguns lugares para comer e tal, alguns restaurantes, é beirando o rio. De repente você tá ali, você vê a mãe, a capivara adulta e seus filhotinhos atravessando, assim, é normal aqui. Então, se tem alguém tão preocupado assim com as capivaras, que venha fazer um trabalho aqui em Piracicaba, né, de guardar para que elas não morram atropeladas aí nas pistas, nas avenidas. Esse é o recado para quem quer de fato cuidar das capivaras. Mas voltando ao que mais importa, que é as coisas de Deus, então é isso, irmãos. O Senhor está às portas. Eu não sei se isso ainda... Eu lembro que quando eu era pequeno, né, a minha mãe ia ler a Bíblia, ela começava a ler Apocalipse, como seria a volta do Senhor. O próprio Mateus, o livro de Mateus descreve, né? Eu senti um temor, um medo, e que eu sinto até hoje, assim, aquele temor de se preocupar com as minhas atitudes, com as minhas vestes, com... Não tô falando vestes, usos e costumes, tô falando com atitudes, né? As vestes espirituais. E nós não estamos dando a devida atenção. Aparece lá na internet, sei lá, o passarinho que caiu do fio e morreu atropelado, meu Deus, né? A capivara que o rapaz cuida, sabe, uns assuntos tão supérfluos, tão fora da casinha, que geram uma polêmica, uma tensão. Você vai ver os vídeos, tem milhões de visualização, porque as pessoas se interessam por isso, né? E é triste, porque você faz um vídeo, ou um stories, ou um reels no Instagram, falando da volta de Cristo. Arrependei-vos, né? Aceite o Evangelho, aceite Cristo, arrependei-vos dos vossos pecados, porque a vida não termina aqui na morte, vai ter uma consequência, né? Quando se fala em vida eterna, a gente imagina que a vida eterna com Deus, né? Só a vida eterna com Deus. Irmãos, a vida eterna, ela já foi garantida a todo ser humano. Todo ser humano vai passar a eternidade em algum lugar, ou com Cristo, ou com Satanás. Então a vida eterna já nos foi garantida. Basta nós entender e se esforçar para ver, para direcionar a nossa alma
para onde que ela vai. Entendeu? Então, vou ler aqui 3 versículos. O primeiro se encontra em Mateus. Livro de Mateus, o capítulo 24, o verso 27, diz assim, ó, que a vinda do Senhor, né, sobre a vinda do Senhor, Mateus capítulo 4, 27, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim como um relâmpago, ninguém vai estar esperando, de repente aconteceu, e aí não dá mais tempo. Não dá mais tempo, né? Você vai estar lá se preocupando lá com coisinha supérflua dessa terra que vai ficar aqui, que vai pegar fogo junto. Entendeu? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 1 e 2, fala assim, ó: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que eu vos escreva. Apóstolo Paulo escrevendo aqui, né? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. O ladrão, ele não avisa que ele vai vir na sua casa. Ele te pega despreparado. Se ele avisar que ele vai vir na sua casa, você já aciona as autoridades e frustra o plano dele, entendeu? Então, irmãos, vamos tentar, vamos se preocupar com o pós-vida, né? Com o pós-mundo. Eu não quero viver uma eternidade no fogo eterno, né? Ninguém quer. Se você perguntar pro ateu se ele quer, ele não vai querer. Entendeu? Então, mas para que não aconteça isso, nós devemos entender os princípios de Cristo, aceitar o Senhor, receber o Evangelho da graça, da salvação, entender o Evangelho do reino, para que nós possamos reinar com o Senhor, né? Ao invés de ser condenado. O próprio capítulo que nós lemos por primeiro, Mateus 24, o versículo 37. Deixa eu ver se é isso mesmo. 36, né? De 36 em diante. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. O Senhor estava falando com os discípulos. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todos nós conhecemos a história do dilúvio de Noé, né? Que ele avisou o povo, ele avisava e o povo, né? Tiravam sarro dele, você tá louco, nunca choveu na terra, viu? O que você tá falando? E casavam, e festejavam, e se davam em casamento. E é isso, se distraíam com outras coisas e não prestavam atenção naquilo. E de repente se cumpriu. Choveu, Noé já estava na arca. A água começou a encher. A Bíblia relata que eles batiam pedindo para entrar, mas não dava mais para abrir. Entendeu? Então a misericórdia do Senhor, ela vai até certo ponto. O plano de salvação do Senhor é para toda a humanidade. Mas você precisa querer. Você precisa atender o chamado e entrar na arca. Entendeu? Não ficar perdendo tempo com esses assuntos, com essas coisinhas boba. Sabe, o ser humano, ele tá muito... Não sei, irmão, o ser humano, a cabeça do ser humano regrediu de uma forma... Não tô falando só religiosamente, não, tô falando em todos os aspectos. Você vê a preocupação em acusação,
em todo mundo se policiando no que deve falar, no que pode falar, no que deve pensar, entendeu? Todo mundo prestando atenção no próximo para enxergar uma falha, para poder acusar, para poder condenar, sabe? Se preocupando com coisas que não vai agregar em nada. O que vai agregar na sua vida e na minha vida é a eternidade. Dificuldade aqui na terra, todos nós passamos. Cada um tem a sua cruz, como diz a palavra. Cada um, como diz o ditado, cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Então todos nós passamos momentos felizes, tristes, abundantes, às vezes escassos. E essa é a realidade de qualquer ser humano, independente da religião, independente da crença, sabe? Mas o que a minha crença e os meus princípios cristãos me diz é que nós devemos se preocupar com o reino. Hoje é segunda-feira, estou gravando esse vídeo e vou postar daqui a pouco. Hoje é segunda-feira, dia 1º de maio de 2023. Amanhã, terça-feira, dia 2, está sendo votado, né? Vai ser votado um PL lá no Congresso, que eles estão chamando de PL da fake news, mas quando de fato é a PL da censura. Se for passado isso à frente, muitas coisas do que a gente fala aqui nesse canal não vai poder ser falado. Muitas postagens que você, cristão, escreve versículos bíblicos lá no seu Instagram com o intuito de alcançar pessoas, de aliviar o sofrimento de pessoas através de Jesus Cristo, você não vai poder falar mais. Entendeu? Enquanto isso, estamos preocupados com o quê? Com a capivara do rapaz. Todo mundo dando essa atenção que deveria estar dando para esse assunto que é muito sério, né? É muito sério. Nós estamos dando atenção para uma coisa tão supérflua, tão supérflua. Então, meus irmãos, que você possa, assim como eu, né? Nós possamos juntos prestar mais atenção, abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos para as coisas do céu, para as coisas do Senhor. Se preocupar com as coisas de Deus aqui na terra, para que nós possamos reinar com Ele. Se esforçar com as coisas dele, defender o seu evangelho aqui na terra, para que nós possamos juntos estarmos na glória com o Senhor. Amém? Esse foi o vídeo, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.